esse é o nosso primeiro vídeo de uma série sobre ASP.NET Core. O ASP.NET Core ele é um framework poderoso de código aberto e multiplataforma mantido pela Microsoft, que nos permite construir desde simples websites até APIs complexas e microserviços. Nessa série, vamos começar do básico e avançar passo a passo. E para dar o pontapé inicial, vamos construir a nossa primeira aplicação web. Será uma aplicação simples, mas que vai nos ensinar os conceitos mais importantes para começarmos com o pé direito. A estrutura de um projeto, o modelo Razor Pages, a geração de conteúdo dinâmico e a estilização básica. Ao final deste vídeo, você terá uma aplicação rodando que exibe uma mensagem de boas-vindas e a hora atual do servidor. Tudo gerado dinamicamente. Para isso, a gente vai usar o Visual Studio 2022. Então, vou clicar aqui para abrir o Visual Studio 2022. Ao abrir o Visual Studio, serão mostradas diversas opções. Então, neste caso, como a gente quer criar um novo projeto, a gente vai na opção aqui, criar um projeto. Aqui na barra de buscas, vamos buscar ASP.NET Core. E escolher essa primeira opção, onde tem o aplicativo ASP.NET Core com Razor Pages. Clica nela e pede o próximo. Aqui é para dar um nome para o nosso projeto. Neste caso, vamos fazer como Web App 01. E aqui o local onde vai ser salvo. Eu estou salvando numa pasta que eu criei previamente, chamado ASP.NET dentro do disco local C. Mas você pode salvar no local que desejar. Vamos para o próximo. Nessa tela, você pode escolher a estrutura do .NET que vai ser trabalhado. Então, aqui está o .NET 8.0 com suporte de longo prazo. E as demais configurações a gente pode permanecer as mesmas. É só clicar no botão Criar. Então, o Visual Studio está criando o projeto. Ele vai criar uma pasta com o nome de Web App 01, aquela pasta que escolhemos. E aqui está o Visual Studio aberto com o nosso projeto criado. Aqui, importante, nós temos a barra de ferramentas, onde tem o botão para salvar e o botão para rodar a nossa aplicação. E aqui mais à direita tem o gerenciador de soluções, onde tem aqui a pasta Pages, que é a pasta principal que a gente vai estar trabalhando aqui. Dentro da pasta Pages, nós temos algumas páginas e essas páginas elas são compostas por dois arquivos. Por exemplo, a página index.cshtml. O arquivo CSHTML corresponde a toda a codificação HTML e a sintaxe do Razor. Clicando na setinha ao lado, ele vai expandir e vai chegar no index.cshtml.cs, que é o code behind, ou seja, onde escrevemos a nossa lógica em C#. Aqui fica bem definido que o index.cshtml é o front-end e o cshtml.cs o back-end. Também é importante a pasta www.root, que contém aqui a parte de CSS, JavaScript e algumas bibliotecas. E a parte do CSS nós vamos usar nesse aplicativo mais para frente e vamos editar esse arquivo site.css. Outra parte importante aqui é a pasta shared, que está dentro de Pages. E lá tem o underline layout.cshtml, que funciona como um template mestre para todas as nossas páginas, definindo elementos comuns como o menu de navegação e o rodapé. Isso garante uma aparência consistente em toda a nossa aplicação. Bom, então depois de ter essa visão geral aqui da tela inicial do Visual Studio, vamos começar a programar. Então, vamos abrir primeiro aqui o index.cshtml.cs. Então, vamos começar com o code behind. Aqui aparece a codificação em C#. Temos a classe IndexModel e dentro dessa classe IndexModel já temos aqui um atributo iLogger e também um método aqui IndexModel. Podemos deixar o atributo e o método, ou podemos apagá-lo também. Eu vou apagar. E vou começar aqui
declarando dois atributos públicos dentro da classe IndexModel. E esses atributos são variáveis inteligentes, né, que nos permitem armazenar e controlar o acesso aos dados. Então, vamos criar aqui. Primeiro, eu tenho um modificador aqui, public, que significa o quê? Significa que essa propriedade pode ser acessada fora dessa classe, mais especificamente pelo nosso arquivo .cshtml. Ela vai ser do tipo string, ou seja, ela vai poder receber caracteres alfanuméricos. E agora o nome dela, mensagem boas-vindas, que é o nome do nosso atributo. E aí, aqui abre as chaves e vem aqui a parte dos como a gente vai acessar esse atributo. Então, através do get, de forma pública, ou seja, permite que os outros códigos consigam ler o valor deste atributo. E o set, nós vamos deixar como private. Set. O que significa? Significa que o valor só vai poder ser definido por meio do set através de código que está dentro dessa mesma classe. Isso é uma ótima prática, né, para encapsulamento, pois protege o atributo de ser modificado por engano em outros lugares do código. Que foi feito o primeiro atributo, que é a mensagem de boas-vindas. Agora vamos seguir o mesmo padrão para fazer o segundo atributo, que é o data-hora-servidor, que também vai possuir get público e set privado. Perfeito. Agora que temos os recipientes para os nossos dados, precisamos preenchê-los. Faremos isso dentro do método onGet. Vamos começar com mensagem boas-vindas, igual, abro aspas, e aqui eu vou colocar um valor de texto, uma string. Então, a string vai ser bem-vindo ao nosso primeiro web app com ASP.NET Core. Uma mensagem de texto de boas-vindas. E a data-hora-servidor. Por que colocamos aqui o cifrão? O cifrão no início da string ativa um recurso do C# chamado interpolação de string. A gente vai ver agora como funciona. Então, vou colocar aqui uma mensagem de texto normal. A data e a hora atual do servidor é. Bom, aqui é um texto normal. Quando eu coloco as chaves, tudo que estiver entre as chaves vai ser código C# que será executado. Então aqui eu vou colocar o quê? Date time.now. O que faz o date time.now? Ela é uma propriedade estática que nos retorna um objeto contendo a data e a hora exata do servidor, no momento em que ele estiver sendo executado. Então, o resultado vai ser convertido para texto e inserido nessa posição da string. Então, isso daqui que é a interpolação de strings. A gente coloca o cifrão na frente e quando quiser colocar, seja o conteúdo de uma variável, de um atributo, a gente abre chave, coloca o que a gente precisa de código C# aqui dentro e fecha a chave. Então a gente consegue interpolar uma string com um comando C#, com uma propriedade, com o que for necessário. Bom, com isso a nossa lógica está pronta. A cada acesso à página, essas duas propriedades serão preenchidas com os dados atualizados. Por quê? Porque aqui dentro do onGet é um método especial do Razor Pages e ele é executado automaticamente toda vez que a página é solicitada pelo navegador através de uma requisição HTTP-GET, que é o padrão quando você acessa uma URL. Então, a nossa parte do código, a nossa parte aqui do Code Behind está completa. Agora vamos para a parte do front-end no index.cs.html.
Aqui, ele já vem com um código pré-feito. Então, a primeira coisa que a gente vai mexer aqui é esse homepage. Então, a gente vai mudar aqui para a página inicial. Esse título, ele fica lá principalmente nas abas dos navegadores, né? Então, é aquele título que vai aparecer nas abas dos navegadores. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar já uma codificação que já existe aqui e aproveitar e fazer algumas mudanças. Então, a primeira coisa que a gente vai manter aqui é essa div class text center. O que é div, né? A div serve para agrupar e organizar outros elementos, permitindo que você aplique estilos com CSS ou manipule-os com JavaScript em bloco, sendo fundamental para a criação de layouts de página. A gente vai aproveitar essa div. Ela tem uma classe que é o text center, né? Então, esse estilo já está usando. Por falar em estilo com CSS, essa div está usando uma classe utilitária do framework Bootstrap, que aplica a propriedade de CSS de alinhamento centralizado, que é o text center. O Bootstrap, ele é um framework para front-end que é padrão nos templates dos projetos ASP.NET Core, permitindo a criação rápida de interfaces de usuário responsivas e modernas. Sua integração nativa facilita o uso de seu sistema de grid, componentes pré-estilizados como botões, formulários, as próprias classes aí, diretamente nas páginas, acelerando o desenvolvimento ao fornecer uma base de design consistente testada sem a necessidade de a gente ficar escrevendo o CSS do zero. Então, nossa aplicação, a gente vai estar usando as duas coisas, as classes do próprio Bootstrap e também vamos fazer um CSS customizado nosso. Aqui a gente vai permanecer o div class text center. Aqui embaixo também o h1 class display 4, que também é uma classe do Bootstrap para deixar a fonte um pouquinho maior. E aqui eu vou mudar esse welcome, ele vai ser modificado para ser inserida a mensagem de boas-vindas que nós definimos lá na parte do code behind. Então, para vincular o que nós fizemos lá no code behind aqui, a gente coloca o arroba model e ponto a nossa mensagem está aqui. Então, o que ele fez aqui? O arroba diz ao ASP.NET Core, isto não é um texto comum, ele é um código. O model refere-se à instância da nossa classe IndexModel. E a mensagem boas-vindas é a propriedade pública que criamos. O ASP.NET Core pegará o valor daquela propriedade e injetará aqui como texto. É isso que faz esse comando aqui, model.mensagem de boas-vindas. Agora aqui embaixo, nessa linha, eu vou apagar todo o texto, só deixar as marcas de parágrafo. E vou colocar mais esse texto. Esta página está sendo renderizada pelo servidor. Pronto, aqui é só um simples parágrafo aqui para ter um textinho. E vou criar mais um div aqui dentro. Só que esse div eu vou colocar um ID que vai ser info servidor. Dando ele esse ID único, info servidor, vai ser possível personalizá-lo lá no CSS, que daqui a pouco a gente vai estar fazendo. E aqui eu vou colocar aqui o parágrafo também e vou, neste parágrafo, vou pôr uma parte aqui em negrito. Então o strong, a tag strong deixa em negrito. Então o que eu vou querer deixar em negrito? O seguinte parte do texto: data e hora do servidor. Isso vai estar dentro do vai estar em negrito. E agora aqui eu vou colocar a data e hora que está vindo do servidor através do arroba model.datahora servidor, que é
a nossa propriedade lá no code behind. Tá feito. Beleza. Aqui está tudo ok. Já está praticamente pronto. Vamos só mandar rodar para ver ela em funcionamento. Para mandar rodar, é só clicar aqui no botãozinho aqui do play, que é o verde, ou apertar F5 no teclado. Pronto. Aqui está a página. Tá? Então aparece o título aqui, página inicial. E veio aqui o nosso texto que a gente tinha colocado lá como mensagem do servidor. E aqui a data e hora do servidor. Então isso aqui foi feito 25 de outubro de 2025, às 21h49, 12 segundos. Só manda atualizar a página, ele vai atualizar a hora aqui também, o tempo aqui do servidor. Nosso conteúdo dinâmico está funcionando perfeitamente. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou parar de rodar. Para parar de rodar, pode ser clicando aqui no botãozinho parar depuração ou vindo finalizando o navegador, tá? Clico aqui, ele para de rodar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um CSS customizado aqui para o InfoServidor. Para fazer isso, nós vamos lá na pastinha CSS, dentro dela tem o site CSS e vou dar um clique duplo sobre o site CSS. Aqui já tem uma parte de CSS já feita. Então a gente vem aqui no final e vamos fazer o nosso InfoServidor. Então a gente usa aqui hashtag InfoServidor, abre chave, e agora a gente vai colocar as propriedades aqui que a gente quer trabalhar com ela. Então, ó, a primeira propriedade é a margem top, ou seja, a margem superior da nossa div. Então aqui vai ser com 30 pixels, ponto e vírgula. O padding com 20 pixels vai adicionar um preenchimento, né, de 20 pixels dentro da caixa, criando um espaço entre a borda e o conteúdo. E faz o padding. Agora a gente vai colocar uma borda, então com border, uma borda com 2 pixels de espessura, ela tracejada com dashed e numa cor azul, colocada em hexadecimal, que é o 0D6 e FD, é uma cor em azul, ponto e vírgula. Vai ter também um arredondamento da borda, então border radius de 10 pixels. Na sequência, vamos colocar aqui um background color com um cinza mais claro, então hashtag F8, F9, FA. E o font family para colocarmos aqui uma família de fonte. Então a gente vai colocar aqui a Courier New. Então Courier New, Courier Monospace. O que significa aqui? Que a gente vai estar definindo a nossa fonte como sendo a Courier New ou a Courier. E se não estiver disponível, qualquer outra fonte do tipo Monospace será utilizada. Esse foi a parte aqui do InfoServidor. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma regra específica para o parágrafo do InfoServidor. Então, ó, hashtag InfoServidor do parágrafo. Então, a gente vai mexer especificamente com o parágrafo, com a tag P lá que está dentro da div InfoServidor. Então, a gente vai fazer aqui font size. Nessa font size, a gente vai usar aqui 1.1 REM. Então, o que significa aqui? Que o tamanho da fonte vai ser 10% maior que o tamanho padrão da página. Então, se eu colocar 1.3, vai ser 30% maior. E color, hashtag 333, que vai ser um cinza escuro. Então, está feito. Então, já dá para a gente rodar e ver o que vai acontecer. Então, vamos mandar aqui executar nossa aplicação.
aqui. Então já está feito, ó, a bordinha azul com os cantos arredondados, um canto ou preenchimento cinza claro e o texto um pouquinho maior, né, 10% maior que a página. Uma parte interessante aqui é a recarga dinâmica que tem o Visual Studio, que é esse botãozinho que parece um fogo. Toda vez que a gente clicar nele, se a gente clicar nele, fizer alguma mudança, por exemplo, eu quero mudar aqui para 1.5. Aí eu clico no botãozinho aqui de recarga dinâmica. O que ele vai fazer? Ele não vai recompilar, ele simplesmente vai atualizar direto. Então ele permanece aberto o navegador e funciona aqui já a mudança. É interessante a gente fazer o seguinte, para não ter que ficar toda hora clicando aqui no botão de recarga dinâmica, clicando na setinha para baixo aqui do lado do recarga dinâmica, tem aqui recarga dinâmica ao salvar o arquivo. Se a gente deixar isso ativado, que nem está aqui no meu, o que vai acontecer? Qualquer mudança que nós fizermos, ó, vou voltar para 1.1, e clicar no botão salvar, ele já aplica essa mudança na página. Ó, já aplicou, sem precisar mandar rodar novamente. Então, não precisa clicar em nada no navegador, nem no Visual Studio. Apenas ao salvar o arquivo, a mudança já apareceu na tela, né? Então isso daí é o recarga dinâmica na sua melhor forma. Essa recarga monitora os arquivos do seu projeto. Quando detecta uma alteração, salva em arquivos de front-end, como CSS, JavaScript ou no HTML de uma página Razor. Ele injeta essa mudança diretamente no navegador, sem a necessidade de recompilar todo o código C# do back-end. Isso acelera drasticamente, né, o ciclo de desenvolvimento visual. Imagina ter que ficar ajustando cores, fontes e espaçamentos. Com o Hot Reload ao salvar, você altera o CSS, salva, e a mudança aparece na tela, como aconteceu aqui. Então vamos voltar aqui para 1.5, ficou mais legal. Salvei. Então automaticamente já está modificado. Claro, se alterar o código C# no arquivo .cs, na maioria das vezes será necessário reiniciar a aplicação, tá? Para que as mudanças na lógica do servidor tenham efeito. Mas para design, o Hot Reload ou recarga dinâmica é uma grande ajuda. Bom, é isso, pessoal. Construímos a nossa primeira aplicação web com ASP.NET Core e Razor Pages. E, recapitulando o que nós fizemos, criamos o projeto, entendemos a estrutura de pastas, escrevemos o código C# para gerar dados dinâmicos, usamos a sintaxe do Razor para exibir esses dados no HTML e, para finalizar, utilizamos um toque de CSS para deixar um pouquinho mais bonito. E também aprendemos como utilizar aqui a recarga dinâmica. Então, esse é apenas o primeiro projeto aqui e vamos ter mais. Até uma próxima.